Além da colonização aurífera em Pirenópolis, Goiás Velho, Cuiabá, mundo velho de lugares, começaram a assentar-se pessoas em torno da primeira transbrasiliana que existiu, que ligava Salvador, Bahia, à nossa região. Atravessava todo o sertão do São Francisco, depois o Distrito Federal, de leste para oeste. Quase todo o Distrito Federal. Aí entrava em Goiás, em direção a Pirenópolis. Essa é a nossa estrada colonial, que se chamou primeiro Estrada do Ouro, depois Estrada dos Currais e depois Estrada do Sal, para indicar os 3 maiores produtos com que essa região provia as minas de Goiás e do Mato Grosso. Você estava falando para a gente falar de Braslândia. Braslândia a gente criou aqui, como eu falei para vocês, nós viemos lá para cá. Eu tive uma dificuldade para vir, você falou para contar a história, porque o menino da roça chegava aqui, os meninos daqui batiam na gente. Eu era daqui, vale lembrar que eu era daqui, eu não falei. Você vinha da roça, quer dizer, era você da cidade, já. tinha que vir descalço, quer dizer, não tinha calçado, você ia descalço, né? Chegava aqui, os meninos já tinham uma meinha, já tinha uma coisa, você não tinha isso e tal. E você já ficava com medo, você já chegava com medo. Primeira semana que você ficava aqui, você ficava com medo, que os outros batiam, juntavam uma turma aí, uma manada, e batiam na gente. É o roceiro, não sei o que e tal. E a gente vivia isso, era um tempo bom. Isso aqui primeiro chama Chapadinha, viu? Não é Braslândia, não. É, Chapadinha. Cada esporga aí chama quase Chapadinha. Esporga passa aqui no fundo. Ninguém chamava isso aqui de Braslândia. Braslândia foi depois de Brasília. Isso aí por causa da região geográfica aí, que pertencia à Chapada do Vão dos Angico, né? Que era... Vão dos Angico é o Corralinho lá. Aí a gente chegava, onde você vai? Vamos pro Vão. Onde você vai? Vamos pro Chapadinha. A gente vinha de cavalo, vinha a pé, vinha carro de boi. Se viesse fazer alguma mais coisa, vinha com carro de boi. Se viesse só para... Era quase um dia lá do Corralinho aqui, são 18 quilômetros só, mas a gente vinha de cavalo, fazendo curva e tal. O carro de boi era um dia. E a gente vinha aqui para Braslândia. Já tinha essa festa São Sebastião, que era grande, tinha a festa do Divino. Casturina Braz de Oliveira, nascida em Mineiros, Goiás. Nós veio para Braslândia, eu tinha 1 ano de nascida. Meu pai trouxe eu para os pais dele batizar em Lusiânia. Aí depois papai resolveu morar aqui mesmo. Aí nós ficamos morando ali aquele tempo não era chácara não, né? Seu Walter, essa fazenda que nós estamos aqui é a Fazenda Curralinho, que o senhor falou, né? Fazenda Curralinho. Pertencia antes de Brasília ao município de Lusiânia. É propriedade da família Cardoso de Oliveira, família tradicional, das primeiras famílias a chegar nessa região. O que a gente nota hoje, que com a criação de Brasília, está desaparecendo o que é histórico, o que é tradicional aqui na região. O meu nome é Walter Aires Cavalcante. A sua data de nascimento? 26 de janeiro de 31. Então meu pai, antes disso, ele gostava de correr mundo, né? Ele saiu a cavalo lá do norte de Goiás, de Dianópolis, entre as cidade das Dianas, e a cavalo ele veio e foi até na beira do rio Paranaíba, né? Paranaíba. A minha mãe é daqui da região, foi criada, nascida e criada aqui. Nós temos sítio ainda, de onde ela foi criada, e nós também, né? Fazenda de Esterro, município de Lusiânia. O princípio da vida de Braslândia foi essa estrada, né? Ligação de Formosa a Anápolis, naquele tempo que estava criando a Séries, né? Aquela colônia, grande colônia que tinha aí, né? Tinha muita imigração, né? E foi no tempo que fez a criação de Braslândia, né? Eu tenho aqui a relação dos alunos aqui da primeira escola de Braslândia aqui, porque era
Era poucos alunos, acho que atingiu muito 22 alunos e tudo aqui nessa primeira escola, e foi esse aqui o primeiro professor de Braslândia na época, mas não durou muito tempo não, foi coisa pouca aí de 8 meses, me parece, 6, 8 meses, e tem todo aqui o nome de todo mundo, chamada, um não veio daqui, tem até porque faltou, que estava com bicho no pé, outro que estava com febre, deu sarampo, não tinha dengue, mas tinha sarampo demais, muitos faltaram aqui por causa do tal do sarampo da época, de cachumba, tá tudo, hein? Oh, meu Deus do céu, vou recorrer de novo aqui a minha... Não, é esse aqui que eu... Maria Abadia, me parece que aqui é Smith, não sei, mas o nome do professor, deixa eu ver, Ernesto Luiz Smith. E sua mulher, Maria Smith. Maria Abadia Smith. 1932. A gente fala que Curralinho é a mãe de Braslândia, porque o seu Bidó, chama Benedito Carlos, que foi o primeiro que implantou aqui, que fez a escolinha, que era o professor, ele era mais letrado, chamava de letrado, ele era mais letrado. Então o seu Bidó veio de lá, é genro, o marido da dona Judite ali, ó. Judite é minha tia, irmã da minha mãe, a dona Judite. Era aquela dureza para mexer com esses meninos, era um rancho de paia, tampado em cima, embaixo, vento quando Deus dava. E eu tinha medo de pegar, até de incendiar, né? Sofri isso tudo aí. Aqui tinha um professor, saiu, ninguém sabe. Aí eles foram atrás do meu marido, ele veio, lecionou aqui. Depois ele passou a ser juiz oficial. Depois ele foi subprefeito aqui. Ele veio para aqui chamado de Luciana, do prefeito, para ser professor dos meninos que o Ernesto foi embora, né? Que era o professor aqui. Quer dizer que Braslândia surgiu em volta de uma escola? A primeira coisa que aconteceu, que havia aqui era uma escola? Era uma escola, um ranchão tampado de paia, em cima e dos lados. Eu enfrentei isso aí, só Deus sabe como era. Era mesmo um chiqueiro de porco. Meu nome é Benjamin, sou filho do seu Beija, que era o doutor das ervas medicinais, conhecido como o doutor das ervas medicinais. Grande conhecedor dessa parte. Nasci na fazenda Curralinho, tenho em 1949, e meu pai era um sonhador. Porque o Braslândia, quando eu mudei para lá, não tinha nada, né? Eu tinha 2 casas coberta de sapé, né? E meu pai é que fez a primeira casa de telha em Braslândia. E depois eu vim também, para pôr meninos na escola. Fui lutar, arranjei verbo, construí um grupo. Nesse tempo a gestão de Abílio Rodrigues, em Lusiânia, né? Ele me deu 60 contos para fazer o prédio. A verba é 60 contos. E eu construí o grupo com 60 contos de réis naquele tempo, né? Ainda sobrou dinheiro, sobrou 9 contos. Ele mandou que fechasse, né? Eu comprei arame, fechei. E não tinha casa de telha nenhuma. Eu combinei com os fazendeiros que eles dariam 4 pés direito e a telha eu faria a casa, só cobrava a mão de obra, né? Consegui 22 casas, né? O lugar para ser distrito precisava ter ao menos 42 casas, né? Eu, com muito custo, com alguns que já tinha construído também, né? Como o João Brás, o Walter Alves Cavalcante e o Alves Rabelo, todos foram os primeiros que construiu aí, né? Virgílio Braz, Ponciano Braz, foram os primeiros a edificar, né? E aí nós convidávamos todo mundo para vir mudar, para ir, que já tinha escola. E foi chegando, fazendo rancho, um fazia um rancho, outro fazia outro. Com os primeiros habitantes que teve aqui, que foi da família Abreu Lima, e que vieram acompanhado também dos Rodrigo do Prado. E posteriormente veio a família Braz
que eram donos das terras indivisas ainda, na época eram terras indivisas, e então essa família Braz aí chegou depois os Cardoso de Oliveira e... Primeiro com o Cardoso, o Braz chegou por último, até o terceiro. E aí Abel Lima, Cardoso de Oliveira e Braz. O Alves Rabelo, eu sou aí descendente de uma união de Cardoso com Alves Rabelo, Cardoso de Oliveira com Alves Rabelo, né? Portanto, é a quarta e a quinta família a habitar aqui o Planalto Central, ou seja, a nossa região aqui de Braslândia. Eu nasci em 1950, tenho, portanto, 63 anos, né, de vida aí, com muito orgulho morando aqui nessa cidade aqui, que teve origem lá ainda no ciclo do ouro. Minha idade, no meu registro está que eu sou de 29. E a mãe da senhora? Minha mãe é daqui mesmo, é daí do... quase fui criada aí mesmo no Tucum. Minha mãe é Lucina de Abreu Lima. Meu avô, que era o pai da minha mãe, né? É Agostinho de Abreu Lima. O que eu puder falar aqui do meu pai, eu falo com o maior prazer, porque ele foi teve o primeiro armazém aqui em Braslândia. Ele fornecia aqui, saía com carro de boi e ia a Vianópolis. E 10 carros de boi. Então ele trazia o arame, o sal, o pano, querosene, e chegava aqui a moeda de troca, porque não tinha dinheiro, ele trocava por gado, por essas coisas, por terra, por essas coisas. Feijão, arroz, E o remédio, que ele era farmacêutico, ele trazia as fórmulas para manipular. Eu acho que meu pai fazia uma espécie de assistente social naquela época que não existia aqui para a gente. Porque ele montava a farmácia e dava os remédios que ele comprava lá em Vianópolis, dava todo para o pessoal, porque o pessoal não tinha condição financeira de pagar. Era muito pobre. Naquele tempo as farmácias não tinha químico, não tinha nada. Só o mercúrio que era usado naquele tempo, que eles faziam aqueles produtos contra sífilis, essas coisas do mercúrio, né? E o mais eram plantas, de tudo que nós temos. Então quando eu peguei a trabalhar em farmácia, eu já peguei a lembrar do que minha mãe usava lá, e lá tinha quase tudo. Os verdadeiros farmacêuticos naquele tempo tratavam com aquelas plantas, né? E eu pratiquei naquele tempo que o médico receitava a planta, dava a dosagem, a quantidade, né? A gente pesava, fazia pomada, tudo na farmácia. Era um verdadeiro laboratório. Além da farmácia, do farmacêutico senhor Benjamin Cristiano, que é o pai dele, o senhor Beja, nós tínhamos o doutor Rosana também, que lá em Planaltina, que sempre a gente saía daqui para ir consultar, ou então o doutor Anapolino, lá em Anápolis. Mas quando tinha uma doença assim mais que a coisa pegava mesmo aí, a gente que passava de 48 graus, uma febre, a gente já poderia ir, tinha que correr para ir no carro de boi, o doente, até chegar lá, já tinha até morria pela estrada, porque já não... Nós tínhamos, meus pais, os nossos pais, nós já pegamos uma coisa melhorzinha, mas nossos pais tinham animal, tinha um cavalo próprio para buscar remédio. Era a ambulância da época. Braslândia já tinha o seu marco inicial, já tinha a primeira rua delineada, já tinha algumas casas de telha e já tinha o comércio, já tinha algumas escolas, já tinha uma escola
Nessa época, o meio de transporte aqui era, ainda não era o carro tradicional. Nessa época, o transporte era feito no lombo do burro e no carro de boi. Pois é, no começo de Brasília. Passava, aí os caminhão de candango, para trabalhar em Brasília, quando Juscelino veio, começou lá, fez o padre que celebrou missa lá no Cruzeiro de Brasília, ele veio celebrar missa aqui, padre Primo. Ele celebrou missa aqui na capela. Aí nós vendia coisa da horta, tudo que produzia, nós vendia. E os candangos pousavam na casa lá da pensão, na casa da minha sogra, na casa da filha dela, que tinha pensão também. Aí era assim que nós vivíamos. Para ele era uma devaneio, era uma coisa que impossível de acontecer. Mudar uma capital do Rio de Janeiro para o Centro-Oeste, sem nada. Né? Então eles não acreditavam de jeito pela nenhum. época aí foi uma coisa revolucionária, né? Então, Assustou. De certa forma foi assustador. Bem, quando falou em Brasília, eu estava lá em Anápolis, eu vendi o que tinha lá tudo e voltei para cá e fiquei esperando Brasília, né? A esta altura, vocês aí da plateia já estarão perguntando aos vizinhos de poltrona que obras serão estas que se estendem por tantos quarteirões e que mobilizam tantos operários, não é verdade? Não há nenhum mistério nisso, amigos. Com a ajuda de Deus e o apoio do povo brasileiro, o meu governo está cumprindo o compromisso assumido com a nação. E na divina providência, confio em encontrar alento para que possa fazer mais do que o prometido e o Brasil realize efetivamente, em 5 anos, a obra de muitos decênios. Prepara a mão, bate outra vez. Este programa pertence a você. Com a construção de Brasília, o senhor acha que houve ganho ou perda para a Braslândia? Olha, eu acho que foi bom para a Braslândia. Porque tá aí, né? Tudo aqui vem de Brasília. Então, Brasília, né? Aqui tem poucos comerciantes maior, né? Hoje já está bem melhor, não tem dúvida, né? Na verdade, nós não estávamos preparados para isso. Nós fizemos ter prejuízo demais, nossos pais. Nós não, nossos pais na época teve muito prejuízo. Nós não estávamos preparados para esse progresso assim, repentino. Mas então as pessoas que vieram do Rio de Janeiro, de São Paulo, de outras cidades maiores... Foi comprando e foi deixando nós para trás. Toda a construção do Brasil foi por aqui. Depois de 60 e pouco eles construíram aquela pista por lá, matou Braslândia, mas morreu. Meu pai foi desapropriado em 600 alqueires. O governo do estado de Goiás pagou 6 contos de réis o alqueire e vendeu para o governo federal a 56 contos de réis. Então, muitos não aceitaram. De Planaltina, tem gente aí recebendo hoje, teve um amigo meu mesmo, recebeu 12 milhões de reais agora. Isso tem uns 8, 10 meses, porque ele não aceitou aquele valor. Como meu pai também não devia ter aceitado, o pessoal da família dele, porque eles nos roubaram, né? Tiraram de nós. Esse valor era muito pouco, né? Muito pouco demais. Nós temos terra escriturada, somos donos da terra e não podemos ocupar com a criação de Brasília. Nós temos aqui dentro terra que não podemos ocupar.
Eu tenho um documento, tem escritura, tem tudo, eu não posso. Mas a Terra Cabo chegou e... A Terra Cabo chegou e passou a ser dona de tudo e já ocupou a parte maior do que ela tem direito e não resolveu o problema que inclusive agora não pode mais. Está todo problema de construção, de loteamento, está proibido até que não resolva a divisão de quem é quem. Então tem esses problemas. Para nós também foi ruim nesse sentido, porque nós, como Primitivo, eles tinham que ter resolvido nosso problema primeiro, para depois resolver o problema da cidade. E foi o contrário. Primeiro eles resolveram o problema da cidade? O problema da cidade e nos largaram.